2020, um ano em que a Amazônia e o Pantanal bateram recordes de incêndios florestais. Para tentar diminuir os focos de calor e agilizar o combate ao fogo, o aplicativo Guardiões da Amazônia monitora as ocorrências. O ano também ficará na história por causa da pandemia do novo coronavírus. Na linha de frente do combate à doença, conheça as histórias dos profissionais de saúde que atuam nos hospitais. Confira ainda quais são as 4 vacinas que estão na última fase de testes. E a expectativa dos brasilienses para o fim de ano e previsão do comércio para as vendas de Natal. Olá, eu sou Guilherme Fonseca. E eu sou Marina Sabino e o Telejornal Esquina está no ar. As queimadas na Amazônia registraram os maiores índices na história em 2020 e bateram recorde. Enquanto isso, o aplicativo Guardiões da Amazônia é uma iniciativa que usa colaboração para prevenir os focos de calor na floresta. A reportagem é de Júlia Luma. A Amazônia brasileira tem mais de 5 milhões de quilômetros quadrados e ocupa 9 estados brasileiros. Para monitorar e apagar focos de queimadas em uma área tão grande, o Exército Brasileiro apostou na colaboração com a sociedade para identificar os focos de calor, por meio do aplicativo Guardiões da Amazônia, lançado em 2020. Enquanto a Amazônia queimou mais de 12 mil hectares em 2020, atingindo recorde de devastação, o presidente Jair Bolsonaro minimizou mais uma vez o impacto do fogo. Em outubro, ele disse para embaixadores que não veriam mais nenhum hectare queimado durante uma viagem com o vice-presidente Hamilton Mourão. Estamos ultimando uma viagem Manaus-Boa Vista, onde convidaremos diplomatas de outros países para mostrar, naquela curta viagem de 1h30, que não verão em nossa floresta amazônica nada queimando ou sequer 1 hectare de selva devastado. Enquanto Bolsonaro nega as queimadas, os responsáveis pelo aplicativo Guardiões da Amazônia tentam localizar os prováveis focos de incêndios para atuar no combate, como conta o comandante da Brigada de Infantaria de Selva. O aplicativo tem 3 modalidades de denúncia: a modalidade queimadas, a modalidade desmatamento e a modalidade garimpo ilegal. Se qualquer cidadão brasileiro encontrar uma dessas situações, ele retira uma fotografia do local, a fotografia é automaticamente georreferenciada pelo GPS do celular e é enviada para uma central de inteligência, onde a denúncia é analisada e, se for o caso, no mesmo momento nós deslocamos para o local uma equipe de combate a incêndio, uma equipe de fiscais para verificar a queimada ou uma equipe que vai combater o garimpo ilegal. O aplicativo já recebeu mais de 1.600 denúncias, como conta um dos idealizadores do projeto. A plataforma Guardiões da Amazônia é composta por 2 partes. A primeira parte, um aplicativo móvel, destinado ao usuário comum, com a finalidade principal do envio de denúncias. A segunda parte é o módulo web, de uso restrito dos órgãos parceiros. Para o biólogo e ambientalista Francis da Silva, o aplicativo pode ser eficiente no combate aos incêndios. A gente vai poder, através desse grande aplicativo, ter uma comunicação melhor e mais ágil para poder estar aí combatendo os crimes ambientais, seja do pequeno crime ao grande crime. Os Guardiões da Amazônia foi lançado no dia 5 de junho deste ano, Dia Mundial do Meio Ambiente, e funciona para a versão Android. O número de queimadas no Pantanal e na Amazônia em 2020 já ultrapassou os registros dos últimos anos. Quem traz os detalhes é a repórter Vitória Vilas Boas. O número de queimadas na Amazônia em 2020 é o maior da década, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Entre janeiro e outubro foram mais de 93 mil casos de incêndio. Em 2019 foram aproximadamente 89 mil focos registrados. Já o Pantanal, que também apresentou recorde no número de queimadas, teve o índice mais alto desde 98. Foram feitas até agora 21 mil ocorrências. No ano passado, 10.025 casos foram registrados. Eu sou Vitória Vilas Boas para o Telejornal Esquina. O vice-presidente Hamilton Mourão, que preside o Conselho Nacional da Amazônia, afirmou que o governo tem atuado, mas reconheceu que precisa mostrar resultados em relação ao combate aos focos de incêndio. É verdade que chove forte em Brasília nesse mês de dezembro? Quem explica são as repórteres Sandy Mello e Rebeca Torres, que trazem agora informações sobre a previsão do tempo.
Oi Guilherme, olá Marina, é verdade sim que a chuva vai tomar conta da capital agora em dezembro. É que após alguns meses de calor e seca, este mês aqui no Distrito Federal promete ser marcado por temperaturas amenas. Pois é, Sandy. E com o verão se aproximando, a previsão para as temperaturas em Brasília traz uma média máxima entre 26 e 28 graus. Já a temperatura mínima será de 18 graus a 19 graus em média. E as chuvas não devem dar uma trégua, Rebeca. Dezembro promete pancadas com média de precipitação de 250 milímetros, sendo este o valor mínimo. Já a máxima pode chegar a 286 milímetros. A dica é, sempre leve um guarda-chuva com você. A gente fica por aqui com mais uma previsão do tempo. Até a próxima! Neste domingo, dia 6 de dezembro, haverá as eleições municipais em Macapá. O pleito foi adiado por conta do apagão que enfrenta o estado do Amapá. Se houver segundo turno, os moradores da capital voltam às urnas no dia 20 de dezembro. E em novembro, o estado ficou no escuro por conta de uma crise energética. O apagão afetou, por exemplo, o abastecimento de água, a compra e armazenamento de alimentos, serviço de telefonia e internet. A Justiça Federal chegou a determinar o afastamento das diretorias da ANEEL e do Operador Nacional do Sistema Elétrico por 30 dias. A decisão é para que não haja interferência nas investigações das causas que levaram ao blackout do Estado. No próximo bloco, os profissionais de saúde que estão atuando na linha de frente contra a Covid-19. Veja também quais são as 4 vacinas que estão à frente nos testes e o número de casos de coronavírus no DF. A maior pandemia da história moderna atingiu todos os continentes. O coronavírus matou milhares de pessoas e infectou outras tantas. E nessa guerra, em que o inimigo ainda é desconhecido, os únicos combatentes foram os profissionais de saúde. Confira mais com Marina Tuchal. 2020, um ano que ficará marcado na história. O coronavírus se espalhou e mesmo com todas as dificuldades causadas pela pandemia, muitos profissionais de saúde se mantiveram de pé e combateram o coronavírus na linha de frente. No Distrito Federal, o coronavírus chegou a infectar mais de 220 mil pessoas ao longo deste ano. O governo teve a iniciativa de construir um hospital de campanha para combater o vírus. O hospital ficava no estádio Mané Garrincha. Durante 6 meses, 776 profissionais de saúde atenderam mais de 1.000 pacientes e curaram outros 1.787. Devido ao trabalho dedicado dos profissionais de saúde da rede pública e privada contra o coronavírus, aproximadamente 95% dos infectados estão sendo curados no DF. Uma vitória que só quem vivenciou e sofreu de perto consegue explicar. Eu sempre fui uma pessoa que sempre fui muito chegada nas pessoas e que eu nunca gostei de ser só, né? Então, com a chegada da pandemia foi muito complicado, porque onde a gente teve que encarar de certa forma a solidão, né? Uma sobrecarga emocional, uma sobrecarga de estresse muito grande e a gente infelizmente teve que estar sozinho, longe de todo mundo que ama. Os profissionais de saúde foram aplaudidos no Brasil inteiro pelo trabalho exemplar. Dos mais de 5 milhões e meio de casos, aproximadamente 90% foram curados. A profissional de saúde aqui do DF, que atua diretamente na UTI Covid de São Sebastião, conta o que presenciou durante o trabalho. Hoje é uma coisa que ainda é muito nova, né? A gente ainda não tem certeza, mas aos poucos eu vejo sim uma evolução para melhor, né? Porque hoje, pelo fato de já ter um conhecimento a mais, a gente já sabe o que se esperar da evolução da doença. Nesse cenário atual de pandemia, os profissionais de saúde tiveram inúmeros desafios, mas também lidaram com sentimentos que antes não eram visíveis nos tratamentos dos pacientes dentro dos hospitais. Dizer que a gente, profissional de saúde, a gente já vem, né, da formação com essa coisa da necessidade e da importância de se ter empatia, e a gente consegue se colocar no lugar do outro, mas eu estava lendo uma coisa que, para além da empatia, a gente precisa ter compaixão, porque a empatia nos coloca no lugar do outro, a gente identifica o problema, mas só a compaixão nos move para ter uma ação. Estes profissionais que se empenharam tanto ao longo do ano devem ser mesmo aplaudidos de pé, e a população precisa agradecer pela coragem e determinação que eles tiveram e ainda estão tendo na luta para combater o coronavírus. E mesmo com a queda no número de casos diários,
É importante ressaltar que a população deve manter os cuidados para evitar a propagação do vírus. São muitas as expectativas em relação à vacina contra o novo coronavírus. No momento, o esforço mundial tenta levar as doses para a fase final dos testes. Com isso, em breve, elas podem chegar ao mercado. Confira as 4 principais no Brasil. Oi Marina, olá Guilherme. Então, olha, a vacina chinesa Coronavac, produzida pela farmacêutica Sinovac Biotech, está na 3ª fase de teste no Instituto Butantan em São Paulo. Segundo o estudo, a dose apresenta resposta imune rápida e 97% de eficácia. Já a farmacêutica norte-americana Moderna também mostra resultados positivos com a vacina Pfizer. A candidata da empresa tem 94% de eficácia na prevenção contra o novo coronavírus. Por sua vez, a vacina inglesa desenvolvida pela AstraZeneca e Universidade de Oxford também está na 3ª e última fase de teste. No Brasil, ela está sendo produzida pela Fundação Fiocruz, no Rio de Janeiro. Por fim, de acordo com o Instituto Russo, a vacina Sputnik V é 95% eficaz depois de 42 dias após a primeira dose. Os resultados são preliminares e ainda não foram publicados. A gente fica por aqui com mais um quadro de saúde. Até a próxima! Em 24 horas, o Distrito Federal registrou 976 casos de coronavírus e 9 mortes. Com isso, o número total de infectados chega a 230.122 e o de óbito já soma 3.939. As cidades que estão com maior taxa de contágio são Ceilândia, Plano Piloto, Taguatinga e Samambaia. Os números são referentes ao dia 2 de dezembro. Quarta-feira dessa semana, o DF está em alta de novo e devemos ressaltar a importância do uso de máscara e do distanciamento social. E no próximo bloco, veja como a pandemia vai afetar o movimento no comércio no fim do ano. E confira quais são as expectativas de venda para o Natal. O fim de ano chegou. Nessa época, muita gente viaja de férias, faz confraternização de Natal e Ano Novo e os shoppings também ficam cheios. Mas em tempo de pandemia, como será toda essa movimentação? Quem responde é a repórter Sandy Mello. A pandemia do coronavírus traz mudanças para o fim de ano das famílias brasileiras. As medidas preventivas contra a Covid-19 vão afetar viagens de férias, confraternizações e as compras de Natal. Até agora, as lojas sofreram um impacto negativo nas vendas de março a agosto. O prejuízo do comércio com a crise ultrapassou 316 bilhões de reais. Mas a Confederação Nacional do Comércio prevê um aumento tímido, que mesmo assim vai movimentar 37 milhões de reais. O Natal ainda é a principal data comemorativa para o setor, mesmo em tempo de pandemia. O aumento esperado para o comércio é de 2% em comparação com o mesmo período do ano passado. Esse número revela que o setor está se recuperando muito graças às vendas online. O número de pedidos online mais do que dobrou, registrou um crescimento de 110%. Esse é um outro fator que também está por trás da recuperação do comércio. Em relação às viagens de fim de ano, o setor de turismo teve uma retomada em outubro, mas ela ainda é singela. O diretor executivo da Brasília Convention Boreal, Paulo Palhas, explica que a principal tática de vendas agora é oferecer descontos para incentivar a movimentação. Nós desenvolvemos uma campanha, que chama Brasília Mais 60, que a intenção é que o setor ofereça descontos, e tarifas, e experiências convidativas, para que as pessoas venham conhecer a capital, ou quem é um morador local também tem a oportunidade de passar um final de semana com uma experiência diferente, nos hotéis. Além das viagens de férias, as confraternizações de fim de ano também serão afetadas. E mesmo em época festiva, o isolamento social continua sendo prioridade. Antes da pandemia, para comemorar as festividades finais de ano, eu e meu marido a gente viajava sempre para Uberlândia para comemorar lá junto com a família dele e tudo mais, Agora, com a pandemia, a gente resolveu ficar em casa. Na casa da Patrícia, o fim de ano vai ser adaptado. Com medo da doença e por causa dos pais serem no grupo de risco, a pedagoga conta que não deve convidar os familiares para a casa dela. Esse ano vai ser diferente, porque a gente não vai poder convidar os familiares, como eu sempre faço aqui em casa,
os familiares se reuniram para o Natal, para o Ano Novo, mas esse ano, infelizmente, não vai dar, né? O momento ainda é de cuidado. Isso não impede as famílias brasileiras de celebrar e fazer aquela reunião saudosa de forma virtual. Agora é curtir, mas sem esquecer das recomendações dos órgãos de saúde. Faltam 23 dias para o Natal e essa data gera expectativa de vendas para o comércio. Mas qual será o cenário durante a pandemia? Quem explica é a repórter Marina Tuchal. Mesmo com a pandemia do coronavírus e com a iminência de uma provável segunda onda da doença no Brasil, as vendas de fim de ano devem ter um avanço de 2,2% no Natal de 2020. A previsão é da Confederação Nacional do Comércio, a CNC. Já a Associação Comercial de São Paulo prevê que 3 fatores vão contribuir para movimentar o comércio: o 13º salário, o dinheiro da FGTS e o auxílio emergencial. Por causa disso, comerciantes têm apostado em movimento alto de clientes nas lojas durante o mês de dezembro. Marina Tuchal para o Telejornal Esquina. O Telejornal Esquina fica por aqui. Leia mais na agência de notícias Uniceub, acessando o site que aparece na sua tela. O endereço eletrônico é o www.agenciadenoticias.uniceub.br. Até logo. Até mais.